give me just a second chance, 'cause I... Caracas. Porra. E aí, pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso FiguraCast. Eu sei, vocês sentiram falta, mas a gente voltou, a gente tá aqui hoje. E hoje eu vou bater um bom papo aqui com o meu colega, o Kleber. Se o Kleber quiser se apresentar, dá um oi pra galera aí, Kleber. E aí, Brasil, como vão vocês? Que a gente já ficou uma semana sem falar com vocês, mas foram problemas técnicos que já foram resolvidos. É isso aí, o servidor caiu, a greve começou, o calor chegou e tudo isso e mais um pouco gerou alguns atrasos aí pra gente. Ele só deu um olá pro Brasil, mas eu vou também ressaltar aqui os nossos fãs da Romênia, o pessoal da Europa, Estados Unidos e alguns estados que estão quase saindo do Brasil, mas ainda estão no Brasil. Obrigado, pessoal, por escutar a gente. É muito legal ter vocês aqui com a gente todo o episódio. O episódio de hoje é bem interessante, a gente vai trazer algumas músicas nostálgicas, né? Algumas que marcaram aí a nossa infância e que hoje traz aquele gosto de, nossa, como é bom escutar isso. A música ela te transporta para um lugar, né? Um lugar em tempo e um lugar em espaço também. Às vezes uma música te lembra alguém que você queria esquecer? Sim. Mas não é o caso aqui, a gente vai colocar só aquelas músicas que embalam nossos dias que você fala, meu, como era bom naquela época, como era bom escutar isso, você tem aquele sentimento de volta. Não sei se você tem isso também, Kleber, mas geralmente, principalmente aqueles chicletes da MTV, né, da Multishow, quando a gente era moleque, começava a tocar e você já começava a dançar, pular que nem um louco. Vou até fazer um ponto aqui, tem uma música da Katy Perry, chamada I Kiss the Girl and I Like It. Eu acho que é I Kiss the Girl. Cara, não existia nem celular com touch nessa época. E eu pegava o celular do meu irmão, aqueles Nokia, sabe aqueles quadradão que todo mundo zoa? E colocava essa música no Nokia, cara. E eu escutava todo santo dia. Você já teve isso com alguma música, alguma época? Agora que você mencionou aí alguns canais de TV, eu gostaria de lembrar aqui pro pessoal aqui a saudosa MTV, né? E a Mix TV, que eram uns canais que o pessoal costumava assistir depois que chegava da escola e passava os clipes ali, os clipes mais famosos da época, né? Junto com isso também tinha os famosos DVDs do Black Total 2006, que tocava todas as músicas muito famosas ali da época ali, que era bastante legal, cara. Eu, inclusive, na época que eu estudava, eu já falei aqui antes que eu estudava em período integral, e toda vez que eu chegava, cara, era isso. Eu chegava em casa, ligava lá na Mix TV lá, comia um negocinho e ficava assistindo os clipes mais famosos lá. Black Eyed Peas, Ja Rule, não sei o que. Nossa, tinha um monte, cara. E principalmente um dos meus favoritos lá também, que era o Linkin Park, né, cara? Que marcou época. Nossa, você falando dos clipes, o primeiro clipe que me vem na mente, assim, é do Californication, do Red Hot, cara. Lembra a primeira vez que eu vi aquele clipe, eu falei, meu, isso aqui parece um GTA, cara, que negócio doido. Eu lembro que me marcou também muito o clipe do Black Eyed Peas, aquele lá que... Qual que é aquela música que eles estão chutando uma bola de ferro num estacionamento lá e começa a quebrar tudo e fazer uma loucura? Eu não lembro o nome da música. Eu sei qual clipe é, mas eu não lembro qual o nome da música. Esse clipe era muito famoso nessa época aí. Inclusive o Black Eyed Peas nessa época ele era muito famoso, né?
Isso, veio aquela fama poderosa do Black Eyed Peas, né? Hoje eu não sei, eu sei que a Ferg saiu do Black Eyed Peas, assim, depois de um tempo, e eu não sei se tá tão forte hoje em dia como era. Mas tem isso, né? A música tem a sua magia, ela tem a sua nostalgia. Não só a música, mas as bandas, né? Os grupos que fazem isso. Você mencionou Linkin Park. Pra mim, 90% do Linkin Park é nostalgia. Ou de ter visto algum outro vídeo, né? Em tanto o edit que tem aí que alguém dando uma. Quem nunca viu? Aqui é uma pergunta pra quem tá escutando. Quem nunca viu o Gara tomando um amasso ali do Rock Lee ao som de Linkin Park, cara? Se você não viu, para aqui o podcast, sai, vai pro YouTube e coloca Gara versus Rock Lee e escuta. Isso aí é um primor assim do YouTube mundial. Quem fez isso aí foi santificado e já foi levado pra cima, cara. O cara já subiu já. Mas tem isso, né? Tem aquelas bandas que já traz essa questão de nostalgia. Tanto que você falou aí do... Eu não sei qual que você comentou, qual que era o DVD, mas eu lembro muito de baladas. Tinha Black baladas Total, que Black você Total. comprava. Black Total. E tinha baladas também, que era você ia lá, comprava, né, no camelôzinho ali, Baladas 2006. E aí trazia as músicas que estouraram, né? Tinha muito Britney Spears, eu lembro que tinha música nacional também, tinha Katy Perry, Rihanna, o que tem de nostalgia nas músicas da Rihanna não tá escrito, porque tem aquela... eu tô esquecendo todas as músicas agora, mas o que tem de nostálgico da Rihanna não tá escrito. É maravilhoso. Rihanna até hoje eu escuto, aliás. Britney Spears também, admito. Você escuta algum desses antigos ainda? Sim, eu ouço várias músicas antigas. Inclusive, não sei se é o caso de vocês aí na casa de vocês. Aqui, pelo menos aqui no meu bairro, aqui tinha antigamente um carro do Chus que ele passava tocando Black, cara. Eu vou perguntar pra vocês. Tem alguém menor de 18 anos aí? Levanta a mão. Avisa pra mamãe, avisa pro papai. Chegou o carro do churros, churros entra, churros sai. Passava tocando umas músicas do... Tocando Black. Tocando Black. Se você conhece esse carro do churros aí, você comenta aí no YouTube ou no Spotify, porque ele era muito famoso. Ele passava tocando Black aqui e vendendo churros, cara. Era um negócio doido. Inclusive, lembrando essa época aí dessas músicas, também tem a questão da moda da época, né, o André? Como você se vestia naquela época lá? Eu me lembro do jeito que eu me vestia naquela época. Eu arrepiava o cabelo inteiro, assim, pra ficar igual o Chester Bennington. Usava umas roupas meio underground, assim. E, cara, era muito da hora, cara. Eu tinha um caderno do Linkin Park, cara, que era mó da hora. Caraca. Eu confesso que você era bem mais fã do que eu, então. Porque, assim, é uma geração, é uma época, né? Igual você mesmo disse. Eu lembro que eu era... Essa fase, cara, eu sinto muito pra quem nasceu, sei lá, de 95, 93 pra cima, porque se você pegar os seus pais, vão lá e vejam as fotos aí da época de 80, 70, era um estilo muito louco, o cabelo muito top, as roupas, assim, descoladas. Cara, a minha época, assim, a minha geração, talvez foi a geração que pior se vestiu na escola. Pega aí, para e vai lá ver umas fotos. É sempre umas camisas nada a ver, umas bermudas nada a ver, sabe? Essa questão aí do gel, eu passei muito tempo gel cola, que eu não sei se quem tá escutando aí já ouviu falar de gel cola. Não é tão antigo, gente, e isso caga o cabelo de um jeito, cara. De um jeito. Que, assim, na época era top. O gel cola, pra quem não sabe, né? Não sei quem não sabe, mas o gel normal, aquele gel, assim, textura de gel, de geleia, sei lá. Você passava, ele demorava um tempinho pra ele solidificar o seu cabelo, né? Pra ficar daquele jeito lá que todo mundo gostava. O gel cola não. Você passava, parecia uma teia de aranha, cara. Você passava, dava 5 segundos e já tava do jeito. Então era mais fácil de montar o seu look ali e tal, mas em contrapartida dava uma caspa do caramba. Tinha gente que perdia cabelo, zoava o couro cabeludo. Mas aí são outras coisas, né, pra também chegar. Isso de música nostálgica, eu lembro muito das festinhas antigas, sabe? Quem nunca dançou com as músicas do Tigrão? Quem nunca foi numa festinha de criança
e ouviu glamurosa a rainha do funk, poderosa, olhar de diamante, que nos envolve. Até uma menção, né? O cantor dessa música ele faleceu recentemente e era pra mim um dos melhores funkeiros do país. Ele e o Catra. O Catra também já se foi, né? Mas não vamos entrar no critério do funk, porque eu acho que tá muito cedo pra isso. Eu pesquisei aqui a música da Rihanna e se chamava Don't Stop Music. Please don't stop the music. Please don't stop. Era uma música que eu ouvia muito, assim. Era Rihanna, Justin Timberlake, Nickelback, e isso resume, sei lá, meus 9 aos 12 anos até eu descobrir o rock pesado aí, consumir música pesada, daí eu parei de escutar essas paradinhas. Mas é igual a gente comentou no início, toda música acontece com muitas coisas, mas a música também, mas ela transporta você para um período onde você tem um vínculo com uma pessoa que você não é mais e ao mesmo tempo você é. E eu acho que isso que é a parada legal da nostalgia, né, Kleber? Porque, tipo, você sabe que era você, você tem a lembrança que era você, tudo bonitinho, mas ao mesmo tempo você não se vê mais daquele jeito. Você fala, mano, era uma pessoa completamente diferente. Você já teve isso de olhar pra trás e falar, como que eu era desse jeito? Sabe como eu não percebia? Você já teve isso? Sim, várias vezes eu me pego pensando desse jeito, lembrando de como eu me vestia naquela época, as coisas que eu fazia naquela época, e me comparando hoje em dia, falando, cara, eu era uma pessoa completamente diferente, e que se eu me encontrasse ali na rua ali, provavelmente eu me estranharia comigo mesmo. Falar, pô, você é meio doido, hein, moleque? E arrumar uma tretinha ali comigo mesmo. Inclusive, eu gostaria de mencionar uma coisa aqui interessante dessa época aí. O André estava mencionando sobre música, sobre algumas coisas, e eu lembrei o apetrecho ali que a gente usava para transferir as músicas e ouvir as músicas ali na hora do recreio, ou nos lugares que a gente estava ali, que eram os celulares de flip ou os MP4 lá da vida, MP5, que eram os celulares bem chineses, né, bem vagabundos assim, e que o pessoal tinha assim, que aparecia na escola. Quem tinha era o cara. Quem tinha era o cara. Isso, o pessoal tinha o V3, o famoso V3 lá, poderoso, que era V3. em infravermelho. Aí apareciam uns moleques lá na minha escola lá com um desses daí, e era muito caro na época mesmo, mas só que eu sabia que era do pai deles, que eles traziam para a escola. Mas era uma época bem, bem legal, cara, era da hora. Não, eu lembro que assim, tinha um V3 poderosíssimo, né? Quem era que disputava com o V3? Era impossível, cara. O V3 dominava tudo. Eu lembro muito quando chegaram o Sony Ericsson também, porque o Sony Ericsson era muito famoso por causa do som, realmente. A vantagem de ter um Sony Ericsson era pra você colocar as músicas estralando, assim, estralando. E eu lembro que eu era louco pra ter um Sony Ericsson. Na época, pô, era caro mesmo. Já era caro. E assim, foi evoluindo, as paradas foram acontecendo. Só que eu acho legal de lembrar desses momentos, né? De como realmente você tem a memória de você moleque, assim, novo. O Kleber comentou que ele ia bater nele mesmo lá atrás. Só que você lembra que você carregava algumas coisas com você, que é a música, no caso, né? E aí você falando disso aí de baixar tudo, não sei se você passou por essa experiência, mas eu baixava minhas músicas, claro, de um jeito totalmente oficial, né, tal, mas pelo Ares. Você chegou a usar Ares? Você lembra disso? É um negócio doido na minha cabeça. Eu lembro do Ares, mas eu lembro de um mais famoso ainda, que era o Emule. O Emule, que inclusive ainda existe. Emule. Que ainda existe, algum pessoal aí... ForShare também, né? Tinha um monte. E o pessoal baixava música, tinha várias coisas lá, cara. Essa era uma época que tinha muito esquema pra arrumar coisas não convencionais aí, pra não dizer pirataria, né? Era uma época romântica aí da internet também, cara. Muito, muito legal. Na sombra do mercado. Assim, o episódio é engraçado porque a gente tá falando sobre, assim, o tema é músicas nostálgicas, mas não dá pra gente deixar de comentar o mundo que cercava isso. A tecnologia tá envolvida nisso, porque é um início da tecnologia, principalmente aqui no Brasil, né? Essa época de
final de 90 até pelo menos 2010 aí, que a gente está interagindo de maneiras diferentes com a tecnologia, seja na televisão, seja no computador, e a gente frequentava as escolas onde rolava essas interações também com a tecnologia. Eu lembro que, pô, hoje uma pessoa, acho que ninguém vai saber o que é passar quase sei lá, uma música por Bluetooth. Eu lembro quando eu tive o meu primeiro celular com Bluetooth, eu agradeci, porque tinha umas músicas que eu queria, não conseguia de jeito nenhum, e tinha uns colegas lá, sempre tinha aquele cara, todo mundo teve uma pessoa na sala que tinha as paradas, ele era o cara que sabia usar a internet direito e tal, e conseguia. Só que nesse meio tempo, a gente teve acesso a muita coisa muito tranqueira, cara. Eu lembro que eu baixei aquela música Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. Baixei pelo Ares e tal, eu gostava pra caramba, escutava muito. Mas, na minha versão, faltava um trecho da música. Sabe? E eu sempre escutei aquilo, pô, a música é assim, tal. Eu escutei a vida inteira assim. Muitos anos, 4, 5 anos, só ouvindo essa versão que eu tinha baixado no Ares e tava cortada. Um dia, eu deixei no YouTube a música tocando eu deixei alguma coisa no YouTube e aí entrou um anúncio com a música do Raul Seixas. Tocando essa parte que eu não conhecia. Eu falei, ué, que fizeram uma campanha, que da hora que ficou. Fui pesquisar e não, era música original, cara. Então, tinha essas brincadeiras que hoje em dia não existe mais. Hoje você entra no Spotify já tem tudo. Alguns episódios atrás, né, fazendo até com o Lucas, a gente comentou como hoje é mais prático você ter acesso ao conteúdo, seja em filmes, que é o que a gente mais fala aqui, séries, né? Mas também música. Existe essa questão comercial da música, assim, de ser um produto um produto mensal, né? De você assinar, de ter uma assinatura, que tornou tudo muito mais fácil. A diferença para mim é que isso realmente veio pro bem. Os filmes eu também concordo que veio pro bem, só que os filmes traziam uma energia muito boa de você alugar. Eu sinto ainda isso, de você ir lá, pegar um DVD e tal. A música não tinha tanto, e pra mim foi uma mão na roda. Spotify, Deezer, né? E aí isso aí pra mim realmente foi a diferença, assim, grande. Eu não sei se você teve também isso, Kleber, mas eu tive um MP5 que eu lembro que cabia, sei lá, 20 músicas. Cara, eu virei pró nas 20 músicas, eu sabia cantar de trás pra frente pra trás, do meio pra frente e tal. E aí depois, quando eu tive acesso a Spotify, realmente, eu percebi o quanto era, sabe, órfão de conhecer músicas mesmo. E hoje eu tô ouvindo muita coisa diferente. Você teve uma parada assim também, que você falou, pô, eu tô num pé atrás com a tecnologia, eu tenho que me atualizar. E quando você atualizou, você falou, realmente, existia um mar que eu não conhecia? Eu tinha uma réplica ali, um semelhante a um iPod. E aí, cara, apesar disso, ele era, quando eu levava pra escola, assim, ele era bastante popular, cara. Todo mundo me via com o iPodzinho ali, ó. O pessoal ficava olhando e falava, que foda. E hoje em dia isso daí é mó bobeira, né? O cara... Hoje em dia é mó bobeira isso aí, né, cara? Eu acho engraçado como as coisas mudam, né? Você se vê ali naquela época ali com um negocinho bem bobo, que era um iPod da época lá. O meu nem era iPod, era alguma coisa semelhante, mas era uma coisa que era mó da hora, mó diferentão, tocava música, tudo legal, cara. Nossa, realmente. Não, realmente, você se tornava o diferente, assim, da parada. Eu lembro que quando eu peguei meu MP5, pô, R$300 na época, era grana. Não sei nem como eu arrumei. Não foi 300 não, foi 100 e pouco. E eu lembro que eu cheguei na escola, cara, eu era foda. Todo mundo ia querer lá conversar comigo, que tirava fotos também. Nossa, eu lembro que eu era o cara. Durante aquele período ali, era imbatível. Tanto que assim, quando a gente traz uma música nostálgica, tem muita gente que lembra de filmes também. Porque aqui a gente tá fazendo assim, mais pro final, eu vou querer até uma opinião de você, Kleber. Eu vou querer que você fale, sei lá, algumas músicas que você lembra, nostálgica. Eu vou listar algumas, eu vou deixar também pra quem tá escutando o nosso podcast trazer algumas músicas também, porque nessa eu já conheço algumas, né? Vai que eu não conheço. Mas músicas de filmes, né, cara? Que foi feita pra um filme, ou às vezes nem foi feita pro filme e estourou. Eu lembro recentemente, eu gosto muito de uma música chamada I Rain So Far Away. O nome da banda é Flock Seagulls. Não sei se você já ouviu. Deve ter escutado, mas
É que o nome é estranhão mesmo. Mas eu tava escutando La La Land, eu tava assistindo La La Land e eu tava gostando do filme. Quando tocou essa música, eu arrepiei. Eu arrepiei, porque eu falei, mano, essa música. Ou seja, dentro de um filme cult, agora o cara conceituado, uma música me trouxe um momento lá atrás que eu escutava essa I Rain So Far Away. E assim, recentemente teve no Stranger Things também, eu não assisti a última temporada, tá? Mas tem aquele personagem lá que ele toca Master of Puppets do Metallica. Quando eu vi a cena eu arrepiei, cara. É minha infância aí, dos 13 pra cima era Metallica na veia, era uma das 5 músicas que eu tinha. Você tem alguma música de filme assim? Eu lembro que eu tinha muito a do Titanic também, porque eu conhecia a música antes de conhecer o filme, e aí eu amava a música. Aí eu fui assistir o filme, eu sabia que eu tava lá, pô, como não saber, né? Mas quando eu comecei a assistir o filme, eu vi a cena que tocou, cara, arrepiou de um jeito, cara, incrível. Não sei se você tem isso também. Comigo, eu vou falar um filme inusitado aqui, mas eu acabei descobrindo uma banda legal até, que depois eu fiquei ouvindo pra vida inteira, ouço até hoje, que seria o filme chamado I Love You, Betty Cooper. Não sei se você já deve ter assistido. Não, esse eu não vi não. Então, assista um dia aí e tire suas conclusões, tá? Qual que é I o Love nome? You, Betty Cooper. I Love You, Betty E Cooper. em determinada cena lá tem, eu ouvi uma música ali que eu acabei achando da hora, que era de uma banda chamada The Cooks. A banda bem, eu achei, acho que é uma banda britânica, se eu não me engano. Eu achei bem da hora, assim, eu fui atrás de outras músicas e acabei achando um monte de música da hora, cara. E, inclusive eu acabei ouvindo a banda pro resto da vida até. O filme não é tão legal. É um filme dos anos 2000 ali. Não é um filme cabeça nem nada. É um filme besterol assim, mas até que legalzinho. E aí foi a partir desse filme aí que eu descobri essa banda. Eu puxei aqui, é um filme de 2009. Ele tem na Star Plus e é do mesmo diretor de alguns filmes aí mais famosinhos, né? Como Harry Potter e a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, 1 e 2 da saga. O primeiro, Percy Jackson, e tem Esqueceram de Mim. Não sei quem conhece, não sei se alguém já ouviu falar de Esqueceram de Mim, mas é do mesmo diretor. Então, se vocês quiserem contar com esse filme aí, tem lá na Star Plus. Vão lá, assistam, assim como eu vou assistir também. E a gente dá algumas conclusões. Você falando de filme, assim, que trouxe uma banda, uma música, né, pra evidência, eu lembro muito de 500 Dias com Ela. Que eu não gostei tanto do filme, achei o filme bom, sabe? Eu achei bom, assim, bom. Mas eu não me apaixonei pelo filme. Mas eu lembro uma coisa bem marcante, foi me mostrar The Smiths. Não sei se você já escutou The Smiths, mas esse filme marcou muito, assim, porque tocava The Smiths em umas cenas assim, e quem conhece sabe, tem algumas músicas bem tristes, melancólicas, é muito. Bom, então agora, né, como uma fase assim, até para interagir mais com vocês que estão escutando a gente vai colocar aqui algumas músicas que lembram ou traz uma sensação nostálgica. E eu não fiz uma lista não. Eu confesso que eu não fiz uma lista e eu só vou abrir o meu coração e começar a falar. Na edição, o Kleber vai colocar um trecho de cada uma. Então boa sorte, Kleber, porque eu vou falar umas músicas bem difíceis pra você encontrar. Você vai ter que, sei lá, cara, ir lá na Santa Efigênia comprar um MP3 de 2002 que tem essa música. Mas vamos trazer aí essas 5 musiquinhas. Primeiro lugar, uma muito nostálgica pra mim, é do Seal, chamada Kiss from the Rose.
é muito boa. Nossa, sou apaixonado por essa. Segundo lugar, I Ran So Far Away, do Flocking Seagulls. Cara, essa música não tem como, cara. Em terceiro lugar, eu vou colocar uma inusitada que me veio aqui no coração, porque eu lembro que marcou muito uma fase assim, que é TNT do AC/DC. Eu nem gosto de AC/DC, não escuto assim no meu dia a dia, mas eu lembro que essa música marcou um momento que toda vez que eu escuto lá do fundo, eu lembro desse mesmo momento. Lá quando eu tinha uns 11 anos. Que música. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite. Em quarto lugar, não dá pra fugir de Comfort Be Numb do Pink Floyd. Que eu lembro que eu tinha 6 anos e meu pai escutava muito. Muito, 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 muito mesmo. This is not how I am. Em quinto lugar, claro, antes de colocar o quinto lugar, algumas menções honrosas para Justin Timberlake, Rihanna, todas da Britney Spears que eu escuto até hoje. Mas eu só não coloquei aqui porque eu acho que são algumas que fogem um pouco disso, de música não está. Pô, tem uma do Tia Millionaire também, que é. Vou lembrar o nome, eu não lembro. You Spin My Head. Eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Não, eu não sei o nome, mas eu sei que música pesquisa que é. Puxa, pesquisa aí e traz pra mim o nome, por favor. Cara, eu lembro disso, é muito forte, muito forte. Só que em quinto lugar, né, eu vou colocar que me veio aqui no coração, que é uma música que tá muito famosa hoje, mas eu lembro que eu escutava quando era criança, que é Take On Me, do A-ha. Estourou com The Last of Us, né, as versões. É uma música muito vista. Quem não escuta A-ha, eu aconselho muito escutar. Todas as músicas. Não é a minha favorita do A-ha, mas é a que... Assim, eu escuto ela, eu lembro de quando eu era molequinho. É incrível. E tem a Kiss the Girl, da Katy Perry também, que é muito forte. Mas é isso aí. E você, o Kleber, se fosse trazer 5 músicas aqui, quais seriam? Cara, daquela época lá tinha várias músicas legais, mas eu consigo me lembrar bastante do Fault Boys, né, cara? Fault Boys é que tem o Thanks for Memories, 2007. Deles é muito boa, mano. O Dance Dance, que eu acho que é da mesma época de 2007, 2006. Trouxe bem, o Fault Boys é muito bom. Tem o Panic! At the Disco, daquela época lá também, que era da hora. Que, pô, nem... Nossa, cara, tinha um monte de música da hora lá. Sings No Tragedies, que é a mais famosinha ali. I chime in with a haven't you people ever heard of closing a damn door, no? Nossa, cara, tem um monte. Nossa, daquela época ali era incrível, cara. O Blink-182 também, com um monte de música da hora. Não, o Blink-182 eu nem preciso mencionar nenhuma música, né? Todas são foda, né, cara? Nossa, é muito bom. Cara, você tava falando... Tem também o Mechanical Romance, tem um monte, esse eu não escutei muito, não. Dessa época aí, porque nessa época aí tinha essa questão do emo, né? Tinha a questão dessas bandas mais ou menos emo, assim, e tal. Tinha o Green Day também. Tinha um monte de banda legal nessa época. Nossa, aí, Green Day é muito bom. Green Day Nossa, nostalgia real, cara. Green Day, mano. Você desenterrou, porque Green Day, eu lembro esse negócio de nostalgia. Uma vez eu tava assistindo os Simpsons, apareceu Green Day nos Simpsons. Não sei se você viu esse episódio, mas foi um dos episódios que eu falei, caracas, o Green Day, mano. Nossa, é muito bom. Eu lembro desse episódio aí. Você lembra? Que eles estão até no meio do rio fazendo um protesto, eu acho. Aí afunda, né?
E estão cantando lá. Nossa, que muito bom. No Simpsons também apareceu o White Stripes também. White Stripes também, Nossa. que é dessa época também, cara. Inclusive tem várias cenas do Bart lá tocando bateria, igual no clipe do White Stripes lá. Mó da hora. Tanto que assim, esse episódio aqui sobre músicas nostálgicas é um que eu gosto bastante. Eu cheguei nesse episódio sem buscar nada. Eu não pesquisei nada. Eu falei, mano, vai ser do meu coração. Eu vou sentar lá e vou falar o que vier na cabeça, o que me trouxer um sentimento. Porque nostalgia é sentimento. Eu queria isso. Ponto final. Daí, durante o episódio, eu fui lembrando de algumas e tal, mas acho que vai valer a pena a gente trazer até mais convidados, né? Pra trazer uma listinha mesmo, a gente pesquisar e ver as que mais tocaram ali. E até vou convidar aqui quem tá escutando pra participar do próximo episódio. Deixa uma música nostálgica, que a gente vai colocar no próximo episódio sobre músicas nostálgicas. Eu acho que vale uma parte 2. Enquanto você tava falando, me veio Carla, cara, do LS Jax. Lembra dessa música? Você lembra disso? Lembro. Cara, eu me lembro dessa música quando eu era bem pivete mesmo. Eu lembro uma vez que eu tava indo pra um passeio da escola e eu não sei porque o cara do ônibus da escola lá, o maluquinho tava ouvindo essa música no ônibus, cara. O motorista, ele tava ouvindo essa música. Inclusive, só um disclaimer aqui, a música que o André falou lá do Che Millionaire lá é o Riding. Essa mesmo. Na edição coloca, por favor, deixa ela tocar um pouquinho, que ela é muito boa. Muito mesmo. Cara, essa do Chameleonaire tem muita, tem do Akon, Chris Brown. Essas são as nostálgicas, que é a que passava no Multishow, né? Passava Chris Brown, Akon, Chameleonaire, passava... Na Mix TV, né? Naquela época era Mix TV. Mix TV e a MTV, né? Black Eyed Peas tocava pra caramba. Aí eu lembro muito de Red Hot, eu lembro muito de Pink. Eu lembro muito de Pink. Eu lembro de uma loirinha. Não lembro. Eu lembro da Hannah Montana, quando ela começou a virar Miley Cyrus, ela tocava umas musiquinhas dela também, que vinha da Disney lá, né? Cara, muito bom, mano. Que fase boa, gente. Ser jovem nessa época era interessante. Era muito interessante. Jovem não, porque eu sou jovem hoje. Não tô tão velho. Mas era bom ser criança nessa época. Parecia que o mundo tinha muito mais... Não que não seja hoje, tá? Mas na época era gostoso. Você viu uma música assim diferente, que você não tinha acesso. Porque nessa época, gente, só pra vocês assim, quem não pegou, né? Não é que o Kleber, vamos ver se você vai concordar comigo, mas era uma época que você viu uma música boa, se você não pegasse o nome no começo, você não sabia qual que era. Não tinha Shazam, não tinha internet, o máximo que você ia poder fazer é cantarolar pra um colega e torcer pra ele conhecer. Você passava por isso? Eu lembro até hoje que até uma música muito nostálgica pra mim é Borboletas do Vitor e Léo. Porque eu lembro que quando estourou eu não sabia o nome. E eu lembro que eu chegava pro pessoal e falava, gente, vocês não ouviram aquela música assim, borboleta sempre... E o pessoal, tipo, mano, não. E aí quando chegou um cara e falou, não, é do Vitor e Léo, pô. Eu lembro que eu cheguei, tive que ir em contato, fui numa lan house pra ouvir o clipe no YouTube. Eu falei, caracas, é essa música mesmo. Que fase boa. Mas... tudo bem, né? Eu acho que dá pra encerrar por aqui por hoje. Eu acho que é um pouco do que a gente queria trazer, essa energia. Esse podcast, ele vem de uma semana que a gente não postou nada, mas teve algumas questões aí que enrolou a gente um pouco, né? A gente conseguiu consertar e trazer esse episódio pra vocês hoje. Eu agradeço muito a todo mundo que tá escutando o podcast, deixando comentários, né? Me chamando nas redes sociais, chamando na rede oficial do Apenas um Figurante, comentando no YouTube. E obrigado por isso, que a gente tá pegando todos esses feedbacks para melhorar esse podcast. E se você quiser, né, mas eu vou convidar mesmo, se sinta mais convidado, não vou obrigar, né, porque eu não tenho um coração tão ruim assim, mas deixa aqui nos comentários músicas nostálgicas, porque a gente vai trazer um episódio mais bonitinho, formatadinho, porque assim, a gente tem a equipe aqui do FiguraCast, e esse é um tema que todo mundo quer falar. Todo mundo, aqui, até quem não sabe quer falar. Eu tô falando merda, o Kleber, é verdade, todo mundo gosta desse tema aqui dentro, todo mundo.
E a gente quer montar esse episódio, a gente quer trazer isso pra vocês. Só que, como a gente se enrolou um pouco, a gente falou, não, vamos mudar uma prévia só pra esquentar os tambores lá. E já aproveitamos para fazer uma lista com comentário dos seguidores. Então deixa a música que marcou você, quiser deixar um trechinho da história, do porquê, manda lá no nosso direct, que a gente não vai postar, ninguém vai saber. Pô, eu gostava do Luizinho lá, que gostava da música do Akon. Pô, aquela música me marcou. Eu gostava da menininha que falava que gostava de Kenzo de Escuela. Eu não gosto, mas assisti 300 vezes The Smiths, faz parte da minha vida por causa disso. Histórias assim são de pessoas reais, e a gente quer histórias reais aqui. Então comenta lá, manda no direct, que a gente vai trazer um pouco sobre essas histórias, sobre essas listas, e eu vou fazer uma lista realmente das 5 que eu pesquisar aqui, que eu vi que bateu e que fez sentido pra mim, que eu vivi isso também. Quer deixar alguma coisa pra encerrar, Kleber? Sim, eu pedi pro pessoal se inscrever lá no YouTube, se inscrever lá no Spotify, e em breve a gente tá pensando aqui em fazer um canalzinho lá no WhatsApp pra gente conseguir se comunicar lá também. Beleza? E não se esquece de inscrever no Deezer também. Eu sempre esqueço que a gente tem um Deezer. O Deezer, né? A Cuidado, gente tem Deezer também, não se esqueça, hein, pessoal. O Deezer sempre fica ali na maciota, né? Mas o Deezer existe, gente. Quem quiser escutar a gente lá, tá muito bom. Eu confesso que eu escuto mais pelo Spotify, mas é questão de hábito, de usar o Deezer para escutar, porque tá muito bom também. Eu agradeço a todo mundo que escutou a gente até aqui, espero que tenha gostado dessa conversa. Hoje é um episódio um pouco mais curto, um pouco mais rápido, né? Mas eu agradeço a todo mundo que escutou. Tragam os comentários, comentem lá, pode comentar no post, comenta, vai pro direct, onde vocês quiserem, me chama, manda uma carta, manda, sei lá. Sinal de fumaça não rola porque eu não sei interpretar ainda, mas eu posso fazer um cursinho aí e a gente decide. Mas muito obrigado por quem escutou até aqui, e como eu sempre finalizo, até logo!